Automaticamente todos os blocos começam a ficar vermelhos. Você vê que o número de hash já não bate mais com os 4 zeros no início, nem no prévio, nem no hash atual. A rede automaticamente vai identificar, vai falar, ó, o peer A está com informação que não é correta, que não bate com a informação que está nas outras redes distribuídas. Então, automaticamente, a rede vai rejeitar todo esse blockchain que está em vermelho aqui, ó, ele rejeita completamente o blockchain. Não é aceito. Vamos supor, então, que o peer A seja um troll espertinho, né? Então, vamos colocar aqui, troll esperto. Troll esperto. O que acontece? Ele vem aqui, tá aqui, acrescentou a informação no bloco 2, e ele resolve minerar o bloco. Fala, não, vou minerar para ele ficar validado. Aí ele minera o bloco 2, acha o número de hash que valida esses dados aqui, o conjunto de dados do bloco, número do bloco, o nonce, os dados, o hash prévio e o hash atual. Ele faz a mesma coisa para o bloco 3, faz a mesma coisa para o bloco 4 e faz a mesma coisa para o bloco 5. Se você olhar o blockchain individualmente, você vai falar, não, está validado isso aqui, né? Isso aqui, essa cadeia aqui está validada. Porém, quando é confrontado na rede distribuída, você vê que os números são diferentes. Aqui esse hash aqui começa com 4 zeros, muito bem, esse aqui também, só que esse aqui vem F47 e esse aqui vem 41B, por exemplo. Aí esse aqui já acende o alerta, o peer B acende o alerta, fala, ó, o ponto A lá está divergente. Ele vai confrontar com o peer C, ó, o peer C fala, ó, eu tenho a mesma informação com você. Automaticamente esses dois peer vai rejeitar também essa cadeia de blockchain, vai falar, ó, tem alguma coisa errada, você acrescentou informação no bloco 2 que não está nos demais blocos. Então eles automaticamente rejeitam essa cadeia de blockchain sem precisar, inclusive, checar toda a cadeia de bloco anterior. Checando apenas essa informação aqui, ó, checando apenas o hash. Então essa é a forma muito eficiente de você trabalhar com blockchain distribuído. E esse é o princípio de trabalho das cadeias de blockchain que a gente tem hoje nas criptomoedas. Muito bem, então a gente viu todo o conceito, né, de como funciona essa cadeia de criptomoedas. Mas e agora? Como é que funciona, por exemplo, as transações reais? Porque aqui você está colocando um dado aleatório, mas nos blockchains a gente tem transações. A gente manda a criptomoeda, vamos pegar, por exemplo, Bitcoin, de uma carteira para outra, de uma pessoa para outra. Então, onde entram os tokens, né? Então, os tokens são moedas que é gerado dentro do blockchain. E aqui a gente tem um exemplo como um token é distribuído de pessoas a pessoas. A gente tem um exemplo de token aqui chamado RE cifrão. Vou chamar esse token apenas de RE. Então, a gente tem aqui essa informação aqui nesse bloco A, que 25 RE saiu de Darcy para Bingo. Isso a gente tem essas informações em todos os outros blocos, até o bloco 5. Então a gente tem todos os históricos aqui de transação. Um manda 25 para um, aí outro manda 4,27 para Elizabeth para Jane. Isso acontece em todos os pontos. O peer tem a mesma informação, o peer C tem a mesma informação. Aqui os números de hashes estão linkados. O número de hash é olhado no último bloco do blockchain. Vê que está batendo direitinho, são 4 zeros e BAA. Aí olha aqui em cima, também são o número de hash é a mesma coisa. No quinto bloco são 4 zeros BAA. Aqui no peer B são 4 zeros BAA. Então todas essas informações que estão aqui já estão validadas, tudo bonitinho. O blockchain então está ok. Se vem uma pessoa mal intencionada e fala assim, ó, não, o Darcy não mandou e volta no passado e vem aqui alterar o primeiro bloco, o bloco Gênesis, por exemplo. Fala, não, o Darcy não mandou 25 RE tokens ou 25 RE moedas de Darcy para Bingo. Darcy mandou, por exemplo, 100. E coloca aqui, ó, olha o que aconteceu. Mudou o número de hash. Ó, você não começa mais com 4 zeros. Toda a cadeia muda. Isso aqui automaticamente vai ser identificado
no sistema de blockchain distribuído. O Peer B vai automaticamente identificar e falar, ó, não bate, o número de hash não bate, você fez alteração em algum lugar aí, e vai rejeitar essa cadeia de blockchain. E o Peer C, a mesma coisa, vai rejeitar a cadeia de blockchain. E mesmo como a gente demonstrou anteriormente, se o sujeito é um sujeito esperto, se é um troll esperto, resolver minerar isso aqui, e vai achando os números de hash, que valida esses blocos, essa operação. Então ele aqui está fazendo a força bruta, resolve, e com a força bruta computacional, ele resolve esse número de nonce aqui, para cada bloco. Então vamos minerar, para ver o que acontece. Ele sai minerando bloco por bloco, usando a força bruta, até chegar no último. Mesmo que ele faça isso, o número de hash aqui, atual, não vai bater com os demais. Ó. Ele tem 4070, isso aqui são 4 zeros BAA0, isso aqui são 4 zeros 4077, não bate com o Peer B e também não bate com o Peer C, que é 40 BAA0. Esses dois estão iguais, o Peer B e o Peer C estão iguais, e o Peer A vai ser rejeitado porque ele alterou a rede de blockchain dele, ele alterou o blockchain dele em algum local, em algum bloco, e ele vai ser rejeitado no sistema distribuído de blockchain. Então isso previne qualquer tipo de fraude. Então não adianta, por exemplo, uma pessoa mal intencionada alterar qualquer um dos blocos no passado, achar o número de hash através da mineração, que o sistema distribuído não vai aceitar. Não vai aceitar essa cadeia de blockchain aqui, não vai aceitar esse blockchain na rede distribuída, ele vai ser rejeitado. E isso é o que garante, o que dá segurança para o sistema de blockchain distribuído das criptomoedas atualmente. Uma coisa que a gente pode se perguntar, vamos voltar para a informação original aqui, da Darcy aqui, deixar como estava originalmente. Uma coisa que a gente pode se perguntar, né, é o seguinte: de onde veio esse 25RE token, né, ou esse 25RE cifrão da Darcy para ela poder dar para o Bingo? Porque esse aqui é o bloco Gênesis, né, o bloco de origem, né? Esse dinheiro veio, de onde foi criado esse dinheiro? Como é que eu sei que a Darcy tinha esse dinheiro? Então, aí onde entra o Coinbase. A Coinbase é o início do blockchain, em que a gente tem um bloco Genesis, e aqui são gerados os primeiros tokens, ou as primeiras moedas, as primeiras coins, as primeiras criptomoedas, em que vai ser distribuído para todo o sistema. Nesse exemplo aqui, a gente tem um bloco Genesis no Peer A, nós temos o mesmo blockchain, o mesmo bloco Genesis no Peer B e no Peer C, como a gente viu anteriormente. E aqui, além da informação que a gente coloca o número de bloco, o nonce, a gente coloca o Coinbase, a gente coloca aqui as transações, o número de hash anterior e o número de hash atual. Se você ver aqui, a gente tem aqui o início desse token aqui, a gente gerou 100 tokens, ou 100 moedas RE, para o Anders, e deu início ao primeiro bloco Gênesis do nosso blockchain. Aí quando a gente vai para o bloco 2, a gente vê aqui que já tem algumas transações no bloco 2. A gente continua gerando 100 moedas para o Anders, e o Anders aqui começa a distribuir as moedas dele para várias pessoas dentro do blockchain. Então ele dá 10 moedas para a Sofia, 20 moedas para o Lucas, 15 moedas para a Emily, 15 moedas para o Madison. E ele pode fazer isso, o blockchain checa, porque ele recebeu no início 100 moedas. Então ele tem condições de distribuir moeda dentro do sistema. Essas pessoas que receberam a moeda dentro do sistema têm condições de mandar para outras pessoas. É o que vem acontecendo no bloco 3, por exemplo. Aí a Emily manda para o Jackson, o Madison manda para o Jackson também, o Lucas manda para a Grace. Aí já no bloco 4, a gente tem o Jackson mandando para o Ryan, a Emily mandando para o Madison, a Sofia mandando para o Jackson. Aí você vê toda a cadeia de blockchain funcionando, né? Todas as transações que são registradas em blocos.
Se você observar cada bloco, tem um registro de transações aqui, e isso fica registrado. Então é assim que são geradas as moedas dentro do blockchain. A gente já explicou anteriormente que se alguém alterar isso aqui no início, por exemplo, vir aqui alguma pessoa mal intencionada, pegar qualquer bloco aqui na cadeia de blockchain distribuída, vamos pegar, por exemplo, vamos mudar, a gente fez exemplo com Peer A, vamos supor que alguém no Peer C resolva dizer o seguinte, não, o Anderson não recebeu 100, ele recebeu 200. Você vê que todos os blockchain vai acusar, vai mudar todos os números de hash, não vai bater mais, a cadeia de blockchain vai sempre olhar o último bloco, que é o 5, e a gente vai olhar o 5 também. Você vê que o último bloco, o hash atual já não bate mais, os dois aqui em cima que não sofreu nenhuma alteração continua batendo, 0040 no início, FC7, esse aqui 40 no início, FC7, e esse quinto bloco aqui de onde houve alteração, o hash já não bate mais. E mesmo que ele minerar aqui e validar esse bloco individualmente, a rede não aceita, porque a rede não tem essa informação que esse blockchain isoladamente tem. Então ela rejeita essa informação e é assim que ela identifica a fraude. Então ela identifica que houve uma alteração em algum ponto do blockchain que faz com que o hash seja diferente. E como a rede não registrou essa transação, ela simplesmente rejeita a cadeia de blockchain. Beleza? Então, essa é toda a explicação de como funciona o blockchain. A gente explicou desde o início o que é o hash, depois a gente começou com o hash, explicando como é que funciona o hash, depois a gente explicou a constituição do bloco, um bloco básico, bem no seu início. Depois a gente mostrou como é que ele trabalha em forma de blockchain. Aí iniciou a informação aqui chamada de prévio. Aí a gente mostrou a rede distribuída de blockchain, como é que essa rede é distribuída e por que é isso importante e evita fraude. É um sistema descentralizado que evita que qualquer um dos participantes coloque dados mal intencionados em qualquer um dos blocos, porque se um participante fizer isso, vai ser rejeitado pelos demais participantes, pois esse registro está distribuído em toda a rede. Nós temos as transações feitas em forma de token, né, que é a moeda do blockchain, uma moeda que vai de um ponto de uma pessoa dar-se para o bingo, por exemplo, de uma pessoa a outra, e isso é registrado dentro do blockchain. E a gente mostrou também como é que surge a moeda no Block Genesis. Então o Block Genesis tem essa informação chamada Coinbase, que informa para todos os participantes as moedas que estão sendo geradas dentro do blockchain e para quem essas moedas estão indo. E é assim que, a partir dessas moedas, as pessoas que têm a moeda dentro do blockchain podem enviar moedas de umas para as outras, desde que ele tenha esse saldo dentro do blockchain. Beleza? Por enquanto é só. E na próxima série sobre o blockchain, eu vou falar sobre a chave privada, a chave pública e assinatura, e a gente vai ver de maneira mais completa como esse blockchain é trabalhado atualmente nas redes de criptomoeda. Ele vai ficar, o layout dele, as informações aqui contidas aqui, vão ficar um pouco mais completas, mas antes a gente precisa entender o conceito de chave privada, chave pública, assinatura e como isso é utilizado dentro do blockchain. Beleza? Então é isso, até a próxima.